Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe por que de fato houve o racha entre Monique e Jairinho? O porquê do comportamento das defesas? E mais, Monique diz que está de estômago embrulhado. Segundo a mesma, ela ficou com seu estômago revirado diante dos comentários que chegam daqui de fora para ela presa lá na cadeia. E é sobre isso que nós vamos conversar agora em uma live muito rápida. Muita gente me pediu nos comentários e o Lobato traz agora para você essa matéria. Se você já viu, vai rever de novo, mas se você não viu, você vai ver agora aqui no canal. Então, dedo no like, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu comentário, avisa para todo mundo que estamos começando mais um vídeo nesse canal. Eu conto com o seu like e com o seu compartilhamento. É muito rápido a vinheta e já vamos bater um papo, pessoal. Sejam todos bem-vindos, o meu muito obrigado para cada novo inscrito que está nesse canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que já é inscrito, já conhece o canal aqui, já vou pedindo o like, o compartilhamento. Pessoal, tem aqui o nosso QR Code que você pode estar apoiando com o Pix. Tem para você aqui o QR Code e também na descrição desse vídeo segue aí a chave para você estar apoiando o canal. Me segue também no Insta e se você puder, venha para o nosso grupo no Telegram. Colocando matéria para vocês aí agora, pessoal. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, dá uma travadinha. Na tela. Por que a estratégia de separação de defesas de Monique e Jairinho, no caso Henry? Para você que não sabe, desde o começo, essa história ela já vinha se desenhando. Essa história ela já vinha ali dando traços que isso ia acabar acontecendo. Para quem acompanha desde o início, está inteirado do assunto, inteirado do caso, vale lembrar o seguinte: a defesa, tanto de Monique quanto de Jairinho, era a mesma defesa. O doutor André Barreto ou o doutor André França Barreto, alguma coisa do tipo, né? O doutor André França, vamos colocar assim, que é mais fácil. O que acontece? Em um determinado momento, inclusive esse trecho está nessa matéria, Monique está indignada com a situação, porque ela fica em evidência e o Jairinho parece que fica ali fora de cena. Porque até então, se você for pegar todo o contexto, embora para a polícia não haja dúvida quanto à autoria do crime, mas quem mais aparecia na história toda é Monique. Você vai entender o porquê. Logo depois de toda a situação, Monique, ela abre mão da defesa, ela substitui a defesa e posteriormente a isso, o doutor André França abre também mão do caso. Tanto é que hoje ela é representada pelo advogado Tiago Minagé e a sua equipe, e agora também o Jairinho tem um novo defensor. Inclusive, em uma live que nós fizemos aqui, um vídeo que nós fizemos também logo mais cedo, há umas 7 horas atrás, se você ainda não assistiu, a questão onde a defesa discorda da ida de Jairinho a um hospital psiquiátrico, uma vez que a defesa diz que tal pedido não foi de uma advogada da sua equipe. Então, são muitas coisas que acontecem nesse caso. Agora, nós vamos entrar aqui no Yahoo Notícias. O porquê que a estratégia de separação de defesas de Monique e Dr. Jairinho, no caso Henry. A matéria, vocês podem ver, foi o Globo que fez. E aí agora eu vou trazer para vocês. Embora nós tivermos aqui dado uma falada meia por cima, mas agora de fato nós vamos trazer para você entender. No dia 12 de abril, quando a ex-babá de Henry Borel, Tainá de Oliveira Ferreira, de 25 anos, admitiu, durante um novo depoimento, que tinha mentido na primeira declaração dada na 16ª DP da Barra da Tijuca, a professora Monique Medeiros, mãe do menino e acusada também pela morte dele, ao lado do namorado o vereador Jairo, no caso o doutor Jairo, trocou a sua defesa com contratação de novos advogados. A partir de então, o advogado Hugo Novaes assumiu o caso ao conseguir convencê-la sobre a defesa dos dois serem separados. Aí vocês têm aquela informação. E aí, vai morrer abraçada com Jairinho?
Essa frase, vai morrer abraçada com Jairinho, despertou um mecanismo, despertou uma luz, uma lâmpada em Monique que, mais do que depressa, mudou toda a situação e hoje ela mesmo quer falar, ela mesmo tentou até agora, sexta-feira, até os últimos dias, ser ouvida. Claro que provavelmente isso não irá acontecer, mas ela tentou aí até pedido ao Ministério Público, que por sua vez se manifestou sobre a questão de ouvir ou não cabe ao MP, mas sim àquele que preside o inquérito, no caso, o delegado de polícia. Desde o início do caso, André França Barreto, que representava ambos, também saiu do caso em 14 de abril, ao renunciar também à defesa do vereador. Para Novaes, a estratégia é individualizar as condutas. Desde que assumiu a defesa de Monique, ele defende que é preciso que ela preste um novo depoimento após a ex-namorada e ex-empregadas serem ouvidas uma segunda vez. Em nota divulgada recentemente, a defesa da mãe de Henri reforçou que enxerga uma, abre aspas, repetição de um comportamento padrão de violência, fecha aspas, em Jairinho. O comunicado foi divulgado para insistir em que a professora deve ser ouvida novamente por ter tanto a esclarecer. Eu não vou entrar nem nesse mérito de novo da questão de esclarecer, porque acredito que já está mais do que batido que ela teve oportunidade e não fez. O professor de Direito Penal da PUC do Rio, Breno Melarangno, explica que a separação de defesa justifica-se quando duas pessoas divergem sobre alguma versão. Presta bem atenção e vê se neste momento, para ter nascido de Monique um rompimento, realmente as questões aí, ela viu que a casa ia cair literalmente mais do que já está para ela. Preste bem atenção na fala aqui do professor da PUC. Quando duas pessoas estão com a mesma defesa e sugere a hipótese de uma delas ter uma versão diferente ou que colide em alguma situação, chamamos isso de advocacia de colidência de tese de defesa. Por isso, é necessário que a pessoa seja defendida por outros profissionais. Havia duas pessoas investigadas no inquérito que tinha a mesma defesa. Em determinado momento, houve divergência. Na futura ação penal dos réus, que cada um vai apresentar uma versão diferente dos fatos, havendo inclusive a colidência de interesses, o réu, por exemplo, no caso dela, pode falar coisas que prejudiquem ele ou vice-versa. O que acontece? O que pode acontecer em toda essa situação, pessoal? Ele está dizendo que decorrer no período em que tudo acontece, no período em que toda coisa ali se desenrola, poderia nesse interim acontecer algo que Monique falaria e atrapalharia, no caso Jairo, e que provavelmente Jairo falaria alguma coisa que iria comprometer. Embora, na minha visão, os dois estão mais do que comprometidos. Mais do que comprometidos. Mas vamos lá, continuando, tá? O que diz aqui. Por isso, a defesa não pode ser exercida pela mesma defesa técnica, explica aí o criminalista. Em depoimento, após a morte de Henri, durante a investigação, o casal afirmava que a morte teria ocorrido após a queda da cama. O laudo, no entanto, apresentou 23 lesões incompatíveis com esta versão. Os dois também não acompanharam a reprodução simulada da noite da morte do menino no apartamento da família, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Abre aspas. Preste bem atenção. Monique não quer acusar ninguém. Quer apenas se defender. Passou informações diferentes para a polícia em seu primeiro depoimento. A família, no caso, optou em contratar uma defesa para que ela não seja responsabilizada por algo que ela não fez. Eu já comentei isso aqui. Ser responsabilizada pelo que não fez, em que sentido? Porque ela sabia da verdade e não contou. Então eu não vou nem entrar de novo nesse mérito, tá? Ela não concorda de modo algum com o que aconteceu. Pelo contrário, está sofrendo pela morte do filho e por seguir, presa por algo que ela não fez, argumentou o advogado. Com a separação da defesa de Monique e do vereador, isso vai ficar mais claro.
ela não vai morrer abraçada com Jairinho. A professora e o vereador eram representados pelo advogado André França Barreto, contratado por Jairinho. Mas notícias e comentários em redes sociais levaram a professora a pensar que não estava sendo defendida de maneira correta. Ela se incomodou ao ser retratada como suposta cúmplice de um assassinato. Ela ainda na época em que estava liberada ou estava em liberdade, enviou uma mensagem ao marido para se queixar. Abre aspas. Vou procurar outro advogado. Sabe por quê? Porque ele é seu advogado e não meu, escreveu ela. Se for para defender alguém, será você e não a mim. Estou embrulhada com tantos comentários que estou lendo ao meu respeito, finalizou Monique. A professora contou a Novaes que pouco antes de prestar depoimento à polícia, Jairinho lhe disse a seguinte frase: vamos sair dessa juntos. Havia um domínio da situação por parte dele. A família de Monique entendeu que ela não era defendida. A nossa estratégia é que agora Monique diga a verdade, afirmou o advogado. Conclusão do inquérito. O Hugo Novaes diz ter como prova que Monique era uma mãe amorosa. O advogado quer convencer a polícia a ouvi-la em um outro depoimento, a sua cliente. Chegou inclusive a recorrer ao Ministério Público, foi aquilo que nós comentamos, o Ministério Público já se manifestou que isso aí cabe à competência do delegado, que pelo jeito não irá pegar um segundo depoimento. Em primeiro lugar, um segundo depoimento de Monique atrasaria o inquérito. Em entrevista à Rádio CBN, o diretor do Departamento de Polícia, o delegado Antenor Lopes, disse que há provas suficientes para a investigação do caso e, no caso, a conclusão do mesmo até quinta-feira. No caso, seria até quinta e sexta, agora ficou para segunda ou terça-feira da próxima semana, tá? Aonde a mesma aí, segundo eles, essa nova entrevista seria para atrasar, ou esse novo depoimento, para atrasar a conclusão do caso. Em segundo, investigadores consideram que o material coletado ao longo da apuração deixa claro que Monique foi conivente com supostas agressões que Jairinho fez aí ao seu filho. É claro, porque ela foi avisada, não só pelo vídeo da babá, como pelo próprio vídeo e áudio do próprio filho, relatando ali o que aconteceu com ele. Desse material faz parte trocas de mensagens que haviam sido apagadas do celular de Monique, mas que foram recuperadas por peritos. Nela, a mãe de Henri foi informada pela babá Tainá de Oliveira Ferreira sobre torturas que o menino sofria. Além disso, a professora teria dado aí orientações para que o conteúdo sobre os atos de violência fossem deletados. O advogado Hugo Novaes argumenta que, assim como a babá, a empregada doméstica da família, que foram ouvidas 2 vezes pela polícia, Monique teria sofrido pressões de Jairinho e se sentia ameaçada. Ele sugere que a sua cliente fale uma nova videoconferência para agilizar os trabalhos. Entre os pontos que estariam destacados em um eventual novo depoimento, Monique faria relatos de agressões que teria sofrido de Jairinho, evidenciando ainda mais que sua relação com o vereador deu lugar a uma batalha por liberdade, na qual só um deles pode chegar à vitória. Então, pessoal, eu deixo aí para vocês comentarem. Na opinião de vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo, acompanhando essa live gravada aqui no nosso canal, deixa aí no comentário. Vocês acreditam que a situação, esse racha, realmente existe ou exatamente é uma estratégia aonde Monique entra com a suposta fala de agressão, de que foi agredida? Por outro lado, a defesa de Jairinho provavelmente possa entrar, não estou dizendo que vai ser, mas possa entrar com que, ainda que tente lutar dizendo que seja acidente, que tudo realmente foi acidente, quanto para a polícia não há dúvida quanto à autoria. Mas será que aí vai ser aquele jogo de empurra-empurra? A Monique fala uma coisa, o Jairinho fala outra. Vale lembrar que ambos terão a sua chance de se defender durante o processo. Acredito que agora, durante a fase de inquérito policial, não serão mais ouvidos. Mas aí, Monique está de estômago embrulhado. Conversou, disse que se abriu porque percebeu que não estava sendo defendida. Eu deixo aí para vocês comentarem. Deixa aí o comentário.
compartilha, deixa o like e se é a sua primeira vez, se inscreva no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, compartilha e venha para o nosso canal. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo aqui nesse canal. Um grande abraço, pessoal.